Bom dia, pessoal. Eu sou Mariano Soutis. Essa vai ser a nossa primeira aula, né? Na verdade, eu vou chamar de aulas, né? Alguns bate-papos sobre vários temas, não sobre filosofia, sobre direito, sobre outras situações aí. Hoje eu queria falar um pouco das universidades brasileiras, né? Eu já vejo muito vídeo sobre isso. Esses dias eu assisti até um vídeo de um senhor aí, dos nossos pensadores da internet, né? Comentando sobre universidades federais no Brasil e marxismo e a falta de qualidade, ou os antigos eram melhores, né? Acho que é uma bobagem isso. Acho que tanto os antigos quanto os novos são bons, né? Fazem o seu trabalho, né? Nas universidades brasileiras, seja federal, seja particulares, né? Estadual e tanto faz. É, Estou fazendo a leitura de um material de mestrado, né? Fazendo leitura de um material do edital, né? De uma federal. E sim, existe muito marxismo, senão todo o material é marxista, né? Porém, eu não vejo assim isso como é uma estratégia, um domínio comunista. Na verdade, parece que foram as pessoas que puderam fazer o que tiveram vontade de fazer esse material, né? Você vê os textos que eles escolhem, todo esse material da universidade, no sentido de que é o que tinha de melhor ou mais social, né? Principalmente pós 88, pós Constituição, pós democratização, né? Então a gente teve que ser material ou em períodos de democratização, anos 80 também. É, eu falo isso porque eu faço ou acompanho alguém que faz cursos, né, em universidades privadas, as particulares, né, IADs e tudo mais. E do mesmo modo, nós percebemos, né, principalmente os cursos de licenciatura e várias disciplinas, né, ou criminologia, outros cursos até em direito, com também ideais, entre aspas, marxistas, ou pós, ou neomarxistas, ou revisionistas, ou seja o que for, né? Ou críticos, históricos críticos, do materialismo histórico, né? Em várias situações. A gente percebe que desses cursos, por exemplo, direito não é só isso, né? Mas tem muita coisa. Isso numa pós-graduação, né? E EAD também. Dos cursos presenciais, o que eu fiz, né? Eu já até expliquei num outro vídeo, não percebi. Um outro professor muito raro, professor de filosofia, talvez, que tinha alguma coisa de esquerda mesmo, né? Esquerda mesmo, né? De falar de marxismo, de falar de situações populares, lutas de classes e tudo mais. A maioria não, né? Outro curso que eu fiz foi uma pós-graduação em Direito do Trabalho, né? Inclusive para preparação para juiz, né? Escola de Magistratura. Lá eu percebi alguns professores de linha talvez marxista, poucos, né? E a maioria indiferentes ou, né? Tinham as suas teorias próprias, várias filosofias, seja da CLT, né? Que vem uma situação entre aspas um pouco fascista, um pouco italiana, muitas doutrinas de jeito talvez alemão, né? A gente vê situações várias aí no jeito do trabalho, né? Também com suas decisões, os próprios da Organização Internacional do Trabalho, né? OIT, né? Então os cursos a gente percebe que tem qualidade, né? Não é por causa disso que eu vou dizer não, o curso é ruim, não. O curso foi o melhor curso que eu fiz na minha vida, né? Esse de pós-graduação de direito do trabalho. E era numa universidade privada. E tinha professores de esquerda, tinha professores de direita, tinha professores de centro, de meio, de tudo, né? E juízes, não eram professores assim, eu fiz um curso, eu sou professor. Não, eram juízes, né? Juiz mesmo, né? Magistrado da Justiça do Trabalho, ou da Vara do Trabalho, como chamam, né? Então, assim, os cursos, né? Por mais que tenham suas poucas ou muitas qualidades, não são perfeitos, por óbvio, perfeito só se fosse divino, né? Porque perfeito a gente sabe que o humano tem as suas limitações. Por outro lado, tem muita qualidade e muita coisa boa, né?
Muito pelo contrário, no que eu fiz de jeito do trabalho, o melhor professor era de esquerda, né, que eu achava. Né, onde que citava um material filosófico, às vezes refletia um pouco fora da lei não, além da lei, né, fora da lei é meio estranho. Além da lei, com situações sociais, com, né, a justiça como uma função social, né, a justiça do trabalho, coisas que a gente não vê ou não via mais, né, agora a gente não vê tanto, porque até pela mudança da CLT, a situação ficou um pouco mais rigorosa com relação ao litígio trabalhista, a reclamação trabalhista, como você fala, né? Da questão de aulas de direito e filosofia, por exemplo, filosofia é mais difícil, né? Filosofia, um professor me relatou esses dias, né? Que ele foi lecionar no interior de uma cidade, duas cidades, na verdade, ele me falou. E as duas, uma fez baixo-assinado para tirar ele, né? Porque ele falou de Nietzsche, né? Que é um filósofo muito conhecido, muito interessante, mas às vezes mal entendido e, né, fazem uma leitura às vezes meio pueril do Nietzsche, que tem que fazer uma leitura também de toda a obra, da biografia dele, até para ver por que ele escreveu aquilo e de que cristianismo que ele estava criticando, que era o cristianismo da época. Ele criticava mais Paulo, para falar a verdade, do que o cristianismo, ele criticava várias situações. Né? E outra situação que ele falou em outra cidade, que ele também foi quase expulso, da cultura africana, né? Do universo afro, né? Questões que estão, inclusive, no na documentação do currículo, da grade escolar. Né? O próprio currículo pediu, né? Ele fez aula, e daí não gostaram. E, então eu percebo assim, essas limitações mais pessoais, mais preconceitos, né? Nas escolas. Né? A gente fala, não, escola sem partido, beleza. Mas a gente percebe assim que existem preconceitos ali e que isso não é partido também, não é uma ideologia? Claro que é, né? Então assim a gente vê que a cultura familiar dos alunos, né? Então a educação ela depende disso. E na universidade também, o aluno ele não vai chegar lá uma tábula rasa, né? Vai chegar estilo empirista, né? É um empirista. Agora, tábula rasa, você chegou lá e vai aprender marxismo e vai virar um marxista a ter carteirinha. Isso não existe. Né? Por mais marxismo que exista em federais, universidades, licenciaturas, cursos vários, eu não vejo o pessoal sair marxista desses cursos, né? Isso é muito difícil. E muito mais alguém que vai ler lá, que é Capital, vai ler o Hegel, vai se aprofundar na filosofia. Não, eles leem no máximo uma apostila, um material do curso, fazem o que o currículo pede, o que eles precisam saber também, né, muitas vezes, e não passam dali. Né? Ah, mas todo mundo agora está na universidade e vai ser militante, marxista, revolucionário, vai fazer comuna no Brasil. Né? A gente não vê isso aí na prática. Né? Não se percebe nada disso. Né? Por mais que os tradicionalistas, os conservadores falem assim, não, o país está tomado pelo comunismo, vamos lá filmar o professor na sala de aula, né? E daí vem a questão de censura ou não censura. E filmar, se as minhas estão gravadas aí, acho que no Google Drive, se alguém quiser assistir. Deve ter minhas aulas lá, não tem marxismo nenhum. Eu formado em filosofia, fiz aula de filosofia, inclusive para jovens e adultos, né? Muito pouco alguém vai notar. Muito pelo contrário, vai notar a filosofia medieval, cristã, que eu falei muito, né? Então, assim, a formação dos professores é muito diversificada, a personalidade é diversificada. Né? Então, por mais que nós, assim, queremos generalizar dos cursos, né? Não existe isso. Né? Claro, tem professores às vezes, feministas, tem professor mais engajado, mas são professores, olha, raros, eu não percebo assim muito esse tipo de professor. Você vai nas escolas. Eu fiz algumas palestras em algumas escolas há uns anos atrás, aí sobre livros, projetos culturais. Eu percebi assim, os professores são diversificados. A maioria, né, aqui da minha região, pelo menos sul, né, é direita, é conservador, né, de uma cultura mais burguesa, se fosse para usar uma linguagem. Né? Então não dá para notar assim, um grande engajamento, um projeto revolucionário, né? Por mais que eles tiveram talvez formação numa federal, muitos vieram da universidade federal, não percebi, né? Não percebe. Claro, o curso de história menos, curso de ciências sociais talvez seja o mais forte nessa parte, até pela formação da cientista social,
da sociologia, né? E filosofia por óbvio, só que filosofia tem né, uma grade tão diversificada que eu já vi professores iluministas, já vi professor anarquista, né, inclusive de história, vi um professor que dizia anarquista e a filosofia já é diferente do Marx, né, já é outras correntes aí, né. Então, assim, tem toda essa crítica na primeira aula, né. Uma coisa que eu ia falar também, filosofia no Brasil, daí tem que ser marxismo, beleza. Aí você vai perceber, mas tem filosofia africana, né? Hoje que você vê, por exemplo, tem alguns textos, alguns artigos, ninguém fala do tema, né? Todo mundo estuda, por exemplo, lá uma complementar, algum texto que fala da cultura iorubá, do candomblé, mas você não vê filosofia africana, né? Nos cursos, na grade de filosofia, né? No Brasil, eu acho muito confuso não ter uma filosofia africana, né? Uma grade só disso, né? Poder pegar alguns autores ali, egípcios, africanos, e colocar, né? Por que não? Né? Então são várias lacunas nos cursos que não é só questão de comunismo, não comunismo, direita, esquerda, conservador, não é nada disso. É coisas que faltam ainda no curso, né? Coisas que, para cumprir, sim, essa busca de diversidade, igualdade, né? A própria dignidade de várias pessoas, né? Não só do homem europeu, do filósofo europeu. Porque o Marx era alemão, né? Alemão judeu, né? Hegel, alemão. Daí pegamos lá filósofos americanos, vai ter alguns lá, poucos. Filósofos aí italianos, beleza. Né? Você vai pegar aí Maquiavel, sei lá, tantos filósofos que tem. Né? Pegar Zizek, eslavo, né? Então não tem muitos filósofos, a filosofia é muito europeia. Né? É muito europeia. Né? Você pega inglês, francês, né? Vamos pegar Sartre, Montesquieu, né? Rousseau. A França, né, muito forte. Então, assim, a gente vê que faltam autores, eu acho que tem sim. Nós tivemos filósofo brasileiro, nós tivemos Miguel Reale, tivemos Pontes de Miranda, e tantos outros filósofos, a gente pode citar uns 20, né, bons brasileiros. Né? Então, dizer que o Brasil não produziu nada de filosofia, que o Brasil cada vez pior, né, com as universidades federais, isso é uma bobagem. Né? É claro que tem material bom, mas o material não está publicado nos Estados Unidos. Não sei, talvez tenha algum outro autor que a gente até desconhece que está publicado lá e é brasileiro. Assim como eu descubro tantos autores de literatura. Eu não acompanho todo o mercado editorial para saber também, né, se tem obras ou não lá. Famosas talvez ainda não. Até porque o nosso prestígio de filosofia ou de alguns temas de direito acho que vai ter lá. Porque direito tem tanto advogado no Brasil que se ninguém escrever um livro bom aqui vai ser meio estranho, né? Esses dias vi até um livro de direito feminista, direito criminal feminista. Então tem livros surgindo já com uma temática interessante, né? Já pode ter essa ideologia e tudo, mas já é uma coisa mais crítica. Já não é simplesmente um cumprimento da lei, como a gente vê muito formado em direito, né? Muito colega, advogado, doutor, mestre, seja o que tiver de formação, né? Então, assim, a situação é muito complexa, né? Do Brasil. Estados Unidos, claro, mais investimento, mais universidades de qualidade, né? Pega Harvard, pega, né, Yale, né? É difícil você comparar. Universidades com grandes tradições, mais de centenárias, com fraternidades internas, universidades muito organizadas a nível de engajamento. Não é engajamento de comunista, lá é engajamento de fraternidade interna. Né? E a gente, às vezes, de direita, a gente conservadora nessas universidades. Né? Não tem nada a ver com esquerda e direita. Né? Tem a ver com um grupo, uma organização de pessoas que, né, querem ter seu espaço, né, sua organização mesmo. Aí. Né? Yale é um grande exemplo, e tantas outras universidades têm isso nos Estados Unidos, né? As fraternidades. Então, assim, que veio lá das Burschenstadt alemã, né? Vieram de outros grupos anteriores que foram fundando isso e lá pegou muito isso nos americanos, né? As letras gregas das mulheres, também as mulheres muito organizadas, nas universidades também, né? Estados Unidos é um exemplo, assim, nessa parte. O Brasil é diferente, o Brasil tem USP, tem aqui as federais, Paraná, Santa Catarina, né, Minas, outras federais, e a gente vê Rio, né?
você vê que o trabalho é até bem menor, assim, de engajamento político, ideológico, né? Comparado com os Estados Unidos, né? Nem comparação, nós não temos fraternidades universitárias, organizações internas, secretas até, né? Que lá tem, né? Estados Unidos tem tudo isso. Então, assim, é bem diferente. Não vem me falar que não tem livro brasileiro nos Estados Unidos, não tem filosofia brasileira. Né? Isso aí é xenofobia se fosse americano, né? Xenófobo, né? Nada a ver. E já temos aí novos. Esses dias apareceu um rapaz, né, acho que 16 anos, que 17 entrou na Harvard. Temos brasileiros jovens entrando nas universidades americanas, então por que não podemos ter grandes representantes lá de ciência, filosofia? Nada a ver, né? Nomes mais tradicionais temos também, né? Só que não. Por exemplo, Pontes de Miranda, por exemplo, no direito, para mim, é melhor que muitos aí, até no mundo. Só que, já claro, tá meio datado. Pontes de Miranda já tem a sua época, né? Tem os comentários da Constituição, tem a sua situação filosófica do direito da sua época. Miguel Reale também tem, né, a teoria tridimensional, tem uma síntese filosófica muito boa. Né? Então, assim, dizer que o Brasil não produziu filósofos, né, história da filosofia e outras coisas, nada a ver. O Miguel Reale tem um livro só dele, né, de filosofia do direito, né, livro verde, grande, até eu não tenho ele aqui até. Então, assim, é muita coisa boa nas universidades brasileiras, sabe? Então, e hoje está crescendo muito mais, tem cursos de teologia muito bons, eu fiz um até, só não estou com o certificado aqui, até mandei fazer uma moldura. Né? Mas é reconhecido, não é pelo MEC. Eu também tenho minhas reservas, né? Se é que só que o que é reconhecido é bom, né? Não, são cursos livres bons também. Tem cursos de extensão muito bons, né? Que estão surgindo aí, muitos profissionais, muitos colegas até estão fazendo cursos aí de direito, né? Para aperfeiçoar os profissionais, em várias temáticas, né? Hoje eu fiz no agronegócio, acho que aqui atrás até um diploma dele. Então o direito já está ampliando, o direito digital também. Então o Brasil tem muita produção intelectual boa, né? Então, assim, não vem me dizer que o Brasil não produz nada, não tem intelectuais, o Brasil não tem filósofos, né? Sou eu lá nos Estados Unidos que sou o bom, né? Então não tem muito a ver isso aí, né? Eu gosto muito dos Estados Unidos, eu tenho, né, várias situações de filmes, eu assisto muito, comento filmes, comento a cultura, eu gosto dessa coisa da liberdade, né? Gosto muito, parece que lá muitos movimentos também são mais engajados, né? Tem alguns problemas com isso, também tem alguns exageros em alguns grupos, 8 e 80, né? A gente vê que isso aí em qualquer lugar do mundo é assim. Mas de vir falar mal da universidade brasileira, eu acho bobagem. Eu que já, né, de tantas e outras buscas que terei ainda, né? Não vejo problema nenhum. Acho que é a grade. Se a gente quiser mudar, entramos lá dentro, né, e mudamos essa grade, né? Quem chegar lá, né? Por que não, né? Coloca autores de direita, coloca, né, reitores diferentes, coloca um material diferente que tenha tanta qualidade quanto esse material que está lá. Ótimo. Né? Mas a gente não vê muito material de qualidade, não. A gente vê muita confusão hoje em dia na internet, ou entre escritores, entre autores, né? Principalmente opiniões que ferem direitos humanos, opiniões que vão contra diversidades. Aí é uma coisa que não deve entrar na universidade, esse tipo de material. Né? Mas é de direita, é de esquerda, não me interessa de onde vem. Né? Você vai contra, por exemplo, um humanismo, uma diversidade, uma dignidade humana, é um material que já não merece entrar na universidade. Né? Tem material contra a dignidade, para mim, tá fora. Né? Eu não indicaria um livro desse, por exemplo, no meu curso. Por exemplo, vamos dizer que eu fosse um coordenador, ou sei lá, um curso federal, aí, uma universidade, que seja EAD também, qualquer privada, não colocaria. Né? Talvez a estudar o autor, porque a gente estuda, vamos dizer, Heidegger lá nazista, ou estava na Alemanha nazista. O autor tem a sua filosofia, talvez a nível de estudar o autor, beleza, né? Mas eu não vi muito foco em Heidegger nas universidades também, né? Esses dias tinha um rapaz que até fez um curso à distância aí, né? Fez acho que uns vídeos e tudo, e não falou, né, dessa parte da vida do Heidegger, né? Só falou da filosofia, que é muito boa, né? Questão de fenomenologia e tudo mais do Heidegger lá, mas ele não comentou a vida pessoal do Heidegger. Fica meio estranho se comentasse também. O pessoal ia invadir do curso.
Mas, assim, a vida pessoal dos autores é complicada também, né? Não dá pra você anular por causa disso. Então, a filosofia, o direito, as universidades brasileiras, todos eles têm qualidades, né? E muitas qualidades para quem sabe aproveitar. Eu nunca achei ruim assim nenhum curso que eu passei. Muito pelo contrário, eu tirei o melhor que eu pude tirar. Às vezes tinha umas dificuldades ou outras, né? Ainda tenho nas ciências sociais agora, né? Mas não é problema mais meu, é coisas às vezes minhas ali que deu algum, né? O ano foi difícil também por causa do Covid, né? Então, assim, é outra situação. Às vezes é o aluno também, não pode só culpar a universidade, né? De curso de teologia, muito menos. Eu talvez não, né, podia me dedicar um pouco mais, conseguir o diploma e tudo, mas podia ter feito melhor, assim também, né? Talvez eu estude aí a teologia crítica, a teologia, como é que é, progressista mais, né? Até porque o pessoal fala muito mal da progressista, mas eu não lembro de ter estudado muito a progressista, né? Então, assim, vou dar uma estudada melhor nesse material, até vou ver se vejo uma coleção em metade do ano de livros. E cada vez aprender mais. Eu não sou assim, a pessoa, não, vou, porque a teologia progressista isso não presta. Sem estudar, eu não vou falar nunca disso. Né? Posso falar um dia depois de eu ter estudado a teologia progressista. Né? Porque eu vejo aí pastores chegam lá, teologia progressista vai contra a Bíblia, não sei o quê. Mas será que é tão ruim assim? Você estudou a fundo essa teologia, né? Vamos dizer, alemã, progressista, liberal, sei lá como é que eles chamam isso, né? Né? Então tem que estudar mais. Daí sim, você fazer um contra-argumento. Por exemplo, eu vou pegar uma tese lá da teologia do progressista lá, vamos dizer que de Jesus eles têm uma parte mitológica. Não, mas Jesus é todo histórico, é todo verdadeiro, é o Salvador, né? Aí faço um argumento falando disso, provando por documentos, pela própria Bíblia, não só a Bíblia, né, também. Porque senão fica um material meio... E não é só a Bíblia, você pega a teologia, né, evangélica mesmo, tem Calvino, Lutero, tem Melanchthon, tem os materiais também, né? Chesterton e outros autores aí. Então você percebe assim que em várias áreas, né? Eu só falei três, né? Direito, filosofia e teologia. É, existe a necessidade de melhorar, né? Isso é claro. Tanto cursos federais, universidades privadas, não está nada perfeito. Isso aí, né? Ninguém vai discordar. Até quem está no curso, quem até faz o curso, vai dizer não, isso aqui não é perfeito. Nós temos nossas falhas, limitações e tem muita grade, muita coisa para melhorar, né? Né? O currículo, né? Melhorar um pouco. Mais disso, falar que é tudo comunista, que nada presta, que o Brasil só anda para trás, isso aí, cara, né? Descarta isso, né? Você que estuda aí online, que faz cursos, que assiste vídeos de filosofia, que assiste vídeos é, da internet também, não só quem estuda às vezes, academicamente, vamos dizer que alguém estuda. Eu também estudei independente, assim, autodidata. Né? Não é problema estudar autodidata. Você tem que ler os livros. E tem que ler tudo, ler Nietzsche, ler Sartre, ler Lenin, ler sei lá o que, ler também os filósofos cristãos, ler patrística, ler Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão. Não percam nada dessa leitura, né? Conservadores, Chesterton, sei lá. Então leem tudo que aparece, Karl Barth da teologia, né? É, Lutero, Calvino, tem que ler tudo, pessoal, porque assim, eu vejo assim umas certas brigas online hoje em dia de todos os segmentos, todas as linhas, direita, esquerda, católico, evangélico e não sei o que. E a gente vê que isso é tudo uma briga sem sentido, porque geralmente é quem não estudou, né, mais a teologia, a filosofia alheia. Muitas vezes essas brigas se dão mais em campo assim de picuinhas pessoais, né? Coisas assim que não tem muito sentido, né? Quando a pessoa gosta, eu defendo a filosofia. Quando a pessoa não gosta, eu falo que ela só escreve porcaria. Né? Isso aí também não é nem procedimento, nem não tem nada a ver isso aí também. Isso que mais acontece na internet também. Né? O sujeito gosta de você, ele vai falar bem da tua obra. Quando não gosta, a obra é boa ou má, independente de eu falar se ela é boa ou má, né, pessoal? Né? Tem que analisar a obra imparcial e tudo, talvez coletivamente, ver se o livro é reconhecido, se a comunidade acadêmica reconhece o autor também e tudo mais. Então tem, sim, tem muita coisa. Eu, né, não nego, viu? Vamos pegar a grade aqui
um edital de qualquer universidade federal do Brasil aí, vai ter marxismo a dar copé, né? Pode preparar para ler Marx, para ler, conhecer os conceitos, voltar ao marxismo, voltar um pouco de hegelianismo, voltar Gramsci, né? E vai embora, vai ter que estudar isso, né? Porém, isso não vai ser uma escravidão da pessoa, ela vai conhecer esses conceitos, pode criticar também, como uma coisa parada, né? A filosofia de cada acadêmico, ela, né, ele vai ter sua corrente, muitas vezes. Quando você lê o material, por exemplo, vou dizer, eu já vi a Universidade Federal escrever material até místico, né? Se diz ali uma monografia, não sei se era do Paraná, Minas, algum lugar aí que tinha de misticismo. O cara falou de ciências da religião e comentou num tema místico. E é um trabalho acadêmico de mestrado, né? Então ele não era assim comunista, nem nada disso, né? Dá para notar no material, até na biografia e tudo. E passou, está aprovada a tese de mestrado. Ou pós-graduação, não lembro se era. Então, se isso foi aprovado lá, né? Como lá é tão comunista, tão, né? Não sei, né? Acho meio bobagem assim isso tudo, né? O fato de ter sim a bibliografia, o estudo, pode ser alguns professores, eu não sei, reitor, né? A gente nota isso aí, mas eu não vejo assim também, até por provas dessa monografia, eu tenho até gravado no computador aqui, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Eu mesmo fiz direito e fiz uma monografia, né, sobre propriedade e função social, né? Que seria bem esquerda e tal, mas eu não vejo dos colegas, vou pegar todos os colegas do curso, vamos pegar lá que seja 40, 35 alunos, eu seja um e sobra 34. Os outros 34, ninguém fez monografia a nível de esquerda, né? Pode ser que citou Marx às vezes, mas muito difícil, né? Muito difícil citar material comunista ou tal. Mesmo porque não liam só material mais de direito mesmo, né? Livros básicos, Beccaria, e tantos autores ali, né, do direito mesmo, Norberto Bobbio, né? Se é que usaram Norberto Bobbio, seria muito bom se usasse. Então, sim, é um material que você não vê, né? Você vê muito pouco. Né? Vê muito pouco, assim. E acho que seria nas universidades aí de direito no Brasil, né? Hoje a OAB é tão criticada, né? OAB e STF, é todo mundo comunista, é todo mundo contra o presidente, né? Como se não fosse contra o Lula antes também, por causa da corrupção, né? Contra a questão do governo que é ruim, né? Não porque é pessoa X ou Y, né? E daí assim, ver essa crítica também aos advogados, e hoje em dia está mal visto até, né? Você parece que falar em nome da OAB, em nome de... E eu não tive essa oportunidade, mas se tivesse, né, quem fala, a OAB é prestigiadíssima, né, no Brasil, teve vitórias, teve lutas, teve várias oportunidades que a OAB se mostrou incrível no Brasil, né? Então a OAB merece só elogios, né? Agora, o STF é a mesma coisa. A STF teve algumas decisões que talvez assim meio contra o senso comum. Como a anencefalia, por exemplo, do feto lá, né? Que seria uma espécie quase de aborto e tal. Tudo bem, foram estudos, foram decisões depois de uma grande reflexão, talvez certa, talvez errada. Não sei, a população podia também decidir isso, fazer um referendo, né? E várias situações. Mas acho que no referendo não passaria também a da anencefalia, né? Mas assim, são questões mais médicas, técnicas, então não é uma coisa que o povo não entenderia. Né? Mesma coisa que talvez hoje fosse liberação do porte de arma, o pessoal ia votar na liberação, mas ter arma, quem tem dinheiro para comprar uma arma? Né? E para que arma se eu não, às vezes não tenho um preparo psicológico, não tenho preparo? Né? Quem não tem, por exemplo, é muito perigoso. Né? Arma em casa, por exemplo, a criança pegar, acidentes com armas existem muitos no Brasil. Coisa complicada, né, pessoal? Então, assim, é fácil falar, não vou ter uma arma e ai de quem mexer comigo, né? E bandido bom é bandido morto, esses discursos aí. Isso aí pra mim não tem nada a ver, isso vai contra até o que a gente assinou, tratados internacionais, vai contra direitos humanos, humanos geral, o meu, da vítima, do condenado, tanto faz, né? Então, assim, umas crenças, né, no Brasil, assim, muito estranhas. Isso foi muito com esses programas policiais,
com esses jornalistas também aí, às vezes polêmicos, e é toda uma coisa que no Brasil foi construída. Não só no Brasil, mas é até mundial, né? E tem sua voz também, e merecem ter sua voz, né? Tem que ter sua opinião. Eu, por exemplo, sou a favor do jornalismo livre, tem que falar assim. O jornalista quer se expor, se exponha, né? Isso é muito legal. Inclusive os policiais e tudo, eu acho legal também. Jornalismo policial, né, na verdade. É, Mas quando você vê, por exemplo, vamos dizer um policial e um militar no Brasil, né? Ele vai dar uma opinião técnica, vai falar a favor da Constituição. Hoje o policial é mais formado, eu tenho um amigo até comandante aqui numa cidade vizinha, né, da militar. Ótimo, super preparado, né? Ele tem a opinião política dele, né? Seria a favor do governo. Mas os amigos, né, o amigo no caso, tem uma opinião bem diferente. Se você perguntar para ele sobre desarmamento, ele talvez tenha outra opinião. Se ele perguntar sobre questão do criminoso, ele tem outra opinião, porque ele estudou, acho que, escola de promotoria, né? Então, assim, muito bem formados hoje os policiais, ou, né? Os militares também. Então, não é mais assim aquela loucura. Vou fazer com a força, vou acabar com o Brasil, vou fazer, como é que é a intervenção militar, né? Que nem o povo pensa. Não é bem assim, pessoal, né? Isso não existe. Né? Então, assim, na prática, são pessoas corretas, respeitam a lei, cumprem a Constituição. Esse é o militar no Brasil. Né? Não é uma situação assim, vou dominar tudo, vou pegar o fuzil e vou derrubar o Congresso e vou matar os comunistas. Né? Isso aí é discurso de quem quer mais, como é que é, mais inscritos no YouTube, nas redes sociais, né? No Facebook, sei lá. Quer ganhar um dinheirinho ali com propaganda, né? Esse pessoal aí, cara, então... Na verdade, assim, essas críticas que existem hoje por esses influencers, né? É tudo uma loucura, né? Dos dois lados, tanto a esquerda, a direita, a gente vê conservadores malucos também aí. Então, assim, não tem mais nada a ver, né? Isso não... Né? A voz, assim, que não... Tem que ter suas reservas em todos eles, né? Então tem que cuidar. Mas de falar mal da Universidade Brasileira, seja federal, isso é uma bobagem sem da mãe. Né? Vocês, por exemplo, querem estudar, estudem, entrem na universidade, busquem o crescimento pessoal, não ouçam esses filósofos de internet aí, que o curso é ruim, né, que não vou estudar mais, toda a escola é comunista, agora vou largar a escola, meus filhos não vão mais para a escola, eles vão ler só material conservador. Nada a ver, leiam sim, compre uma biblioteca, faça uma biblioteca em casa, seja de conservador, de não sei o que, qualquer biblioteca. Né? Eu, para leitura, não tenho problema, acho que assim, eu como sou muito apoiador cultural de escritores, de autores, eu já apoiei gente de todo lado, né? Não tem assim aquele problema de ideologia, nada a ver com isso. Né? Mas assim, vejo que a escola tem sua importância, os professores são muito bons, hoje tem uma formação muito boa, a maioria dos professores já tem pós-graduação, muitos com mestrado, né? Isso na escola pública, né? Escola, né, normal aí, né? Ensino fundamental, médio, né? Então assim, o mundo mudou muito. Né? Antigamente tinham só o magistério e os professores se achavam bons. Magistério. Fazia um curso de ciências, não é um curso muito bom, ciências. Mas era só aquilo. A pessoa nunca mais estudava mais nada. Né? Hoje não, hoje o professor está sempre estudando, faz 2, 3 cursos de licenciatura. Tem às vezes suas pós-graduação, né? Eu fiz uma de filosofia até a pós-graduação, até aqui atrás, até então a gente está sempre estudando, né? Uma formação muito boa. Melhor que os professores antigos. Não vai dizer que o professor antigo era super melhor, sabia mais. Eu gosto muito, eu gosto de historiador, de história, né? Professores muito legais que eu conheço antigos. Mas eles tinham formação deles, eu acho que hoje é outro mundo, né? Aulas EAD, hoje tem vídeos muito bons desses professores, tem professores que têm canais, tem coisas muito boas. E professores com diploma, né, pessoal? Não vê com professor aí que o cara acha que sabe tudo e não tem uma formação. Ah, mas é teólogo, mas tem um curso de teologia. Ah, mas é livre. Tem curso de formação em teologia, é ótimo. Mas não tem nenhum diploma de teologia. Agora vem um teólogo, mas ele frequenta a igreja. Que teólogo é esse, pessoal? Tá louco? Ah, mas é um filósofo porque ele decidiu ser filósofo. Ele acordou, né? Acordou um dia assim, não, vou ser filósofo hoje. Hoje tô... Né? Meio estranho, pessoal. Cuidem com isso. Né? Então, um mínimo de uma formação acadêmica, né? E um pouco de ética, tem que ver a vida pessoal também da pessoa, né? A pessoa já tem uma vida toda enrolada, você vai estudar com essa pessoa e seguir cegamente. Estudar é bom, né? Eu estudo com qualquer professor, estudo tudo que é vídeo da internet, eu gosto. Mas a vida pessoal já ia ficar com reservas, a pessoa
né, saiu do país, outro tem, né, não sei o que, às vezes contra a mulher, às vezes tem essas coisas assim das pessoas, ou a mulher tem um problema com a lei, né? Cuidem com essas influencers, né? Essas pessoas aí, até para não entrar junto num problema com a lei, né, pessoal? Você tá apologia ao crime, apologia às situações que existem até em vídeos aí, a gente vê. E, e dá problema, né? Até se cumprir a lei mesmo, um promotor olhar aquilo lá vai querer denunciar a pessoa, e você vai defender a mesma ideia, vai que o promotor te denuncia. Né? Você responde um processo por causa de uma bobagem de alguém falando na internet. Né? Então, assim, tem que cuidar com tudo isso, racismos, homofobia, um monte de bobagem na internet, pessoal. Cuidem com isso tudo. Né? Então, larguem disso, estudem sim, leiam livros de qualquer autor, de qualquer filósofo, dos novos brasileiros também, não tem problema nenhum. Eu gosto de Karnal, gosto de Cortella, eu leio, né, o que puder ler, eu leio. Agora sim, qualidade é qualidade, né? Você vai ler um Kant, vai ler um Hegel, vai ler um Schopenhauer, Nietzsche, e vai ler esses filósofos aí, né? Outra coisa. Né? Então leiam os clássicos, leiam Aristóteles, até das minhas obras. Eu falo, não, lê primeiro Aristóteles, Platão, depois lê minhas obras, eu falo, né? Quando a pessoa vai pesquisar meus livros. Até porque para entender meus livros, né? Eu falo lá, contra a reforma ética, falo de Habermas. Lê uma coisa do Habermas antes, né? Porque se eu estou comentando Habermas lá, ficaria meio estranho a pessoa pegar meu livro, né? E ler Habermas, o que é ser Habermas, né? A pessoa vem me perguntar, leia primeiro de você ler os clássicos, porque, né? Qualquer autor, é melhor ler antes a tradição filosófica, Platão, Aristóteles, e vai embora, né? Então, assim, né, numa primeira aula, assim, eu queria refletir sobre tudo isso, né? É, e assim vai, sabe? Né? Então, para a gente valorizar nosso estudo, valorizar nossos cursos, valorizar nossa lei de diretrizes e bases da educação, né, que teve várias reformas, valorizar a cultura brasileira, valorizar os intelectuais brasileiros, jornalistas brasileiros, né, que tanto lutaram pelo Brasil, ainda lutam e ganham muito pouco. A gente não é que nem lá americano, que às vezes você lança um livro e te dá um adiantamento no livro. Eu nunca ganhei com meus livros, né? O máximo que eu pago é as capas, a própria edição, né? O trabalho foi feito em cima do livro, às vezes alguma coisa. Né? O correio, e olha lá. Então, assim, é bem diferente, né? Você falando de outro país. Um país que dá adiantamento, o cara já escreve, já ganha muito. Né? Isso é muito diferente. Aqui no Brasil tem muita gente boa, faz material sim, muitas vezes voluntário, não ganha nada com isso. Tem muita gente que faz vídeo aqui na internet, não tem, né, o seu ganho com a internet. A internet é difícil ganhar, né? Eu mesmo já tive meus blogs e tudo. Eu nunca fiz, podia ter feito até um uso mais comercial disso, mas. Né? E outros mais antigos que eu, tem muita gente que faz aí vídeos de história, né? Tem muitos vídeos bons. Esses dias tinha Mário, alguma coisa, tinha um de filosofia muito bom também, né? E, e aproveitar esse pessoal, né? E aproveitar de fora, aproveitar tudo. Na verdade, só para não ter essas reservas, por exemplo. Dizer, não, nunca vou entrar na Universidade Brasileira porque a Universidade Brasileira é comunista. Entra lá e muda, vamos colocar outras obras, vamos fazer um material melhor, vamos fazer. Né, pronto, acho que esse daí é o caminho, ainda mais as privadas, particulares, né? Agora vai me dizer que está tudo dominado pelo comunismo porque a universidade particular tem um livro na grade? Não, né? Porque o livro era bom, né? Não porque nada a ver, né? Então vejo assim coisas muito, inclusive universidades cristãs, né? E tudo tem material filosófico, sim, tem, né? Vai ter o Teólogo da Libertação junto. Não sei se tiver alguma coisa boa para ler lá, por que não, né? Eu vou descartar agora todo o Teólogo da Libertação por causa disso. Nada a ver, leia o Leonardo Boff. O Leonardo Boff é muito bom. Né? Então, assim, é bobagem isso tudo. Né? Eu li, por exemplo, Boff. Eu não sou nenhum teólogo da libertação. Né? Nem da prosperidade, nem da liberdade. É dois extremos, né? Mas eu preferia sair da libertação que da prosperidade. Né? Então, assim, é complexo, né, pessoal? Né? Então, é o estudo, a filosofia, a universidade brasileira. Vamos valorizar. Essa minha primeira aula é a primeira porta, né? A porta de entrada. Porque eu penso assim, o cara vai começar falando mal de cursos. O que vai vou fazer cursos online? Porque ele vende cursos, né? O cara vende um curso aí caríssimo online, que se você pagar, vamos dizer, R$ 400, você paga, independendo do curso, aí você paga R$ 200 na mensalidade, 150, tu paga uma pós-graduação. Vamos dizer que você faz uma pós-graduação de filosofia, né? Tem pós-graduação de filosofia por R$ 70, pessoal. Com o MEC, com diploma e tudo, né? Não é curso que eu vou fazer e não tem nem MEC, o cara não tem diploma, não tem nada.
né? Então, e tem vídeos gratuitos online, não precisa gastar nada, né? Muito bons aí. E muitos professores gravaram. Agora, com esse ano do Covid e da quarentena, tem muita aula de professor bom de filosofia. Ah, mas o professor não tem canal, não tem efeito especial. Mas o professor é bom, né? Vejam essas aulas, né? Então, de história, de geografia, de matemática, de química. Vejam, os professores têm aula gravada, tá aí no Google Classroom, né? Google Classroom. E quem for já cadastrado, né, daí fica aberto, porque quem está cadastrado, por exemplo, pelo estado, né, aqui em Santa Catarina, não sei os outros estados como é que é. Simplesmente acessa, né, as aulas estão lá, né, vai estar aberto para vocês. Inclusive para baixar material do professor, o professor tem a sua biblioteca, eu tenho a minha lá no Google Drive, né? Tá lá para baixar, eu tenho livros de inglês, livros de filosofia em inglês, acho que isso nem tem muito aí professor que usa, eu tenho uns 20 livros em inglês lá, de coleções, né? Então tem livro de filosofia de primeira, pessoal, né? Então só ir lá no meu Google Drive lá do, né, professor Mariano lá e baixar, né? Então tá cheio de coisa boa no Brasil, não vem me dizer que a universidade brasileira é ruim, que todo mundo é comunista, que acabaram com a família no Brasil e que a minha pátria já não é pátria, nada a ver, nós somos brasileiros, né? Mais patriotas do que quem vive fora. Quem vive fora é patriota, pessoal. Você tá louco, quem ergue bandeira dos Estados Unidos é patriota? Coisa nenhuma, patriota tem que ter com a bandeira do Brasil, né? Cuidem com essas pessoas aí, pessoal, cuidem muito, né? Com essas ideologias extremas, né? Que beiram, eu não digo que é fascismo, mas parte, é muito próximo do fascismo, cuidem com isso, né? E com o comunismo também, o comunismo fanático, isso aí, largam mão, passam longe, não tem nada a ver com isso. Mas de ler um autor marxista, nada a ver, né? É um autor crítico. Assim como você vai ler um iluminista, vai ler um positivista, vai ler um estruturalista, vai ler, né? Então leiam esse material todo. Vocês têm que estudar. Por quê? Porque isso é a vida de vocês, pessoal. Vocês vão usar um dia isso no trabalho, no estudo, numa pós-graduação, num mestrado, né? No doutorado. Quem vai ser cientista nem se fala, né? Tudo isso é importante, né? A ciência do Brasil desvalorizada, o Brasil tá incrível, né? É um negócio maluco. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Essa foi a aula número 1 aí do professor Mariano. Valeu, até a próxima.